Bom dia para você ligada aqui no podcast Sul Atletiba. Estamos no ar com mais um podcast com a qualidade Podcast Sul, né? Agradecendo a audiência de todo mundo. Quarta-feira, né? Uma ótima manhã para você, uma ótima tarde, depende do horário que você estiver nos acompanhando. A partir de agora, você já dá o like no vídeo e coloque aqui a sua opinião sobre esse debate. Vamos falar do último ato ou purgatório final. Assim podemos descrever este Atlético e Red Bull Bragantino, quinta-feira na Arena da Baixada. O Atlético já anunciou na terça que os ingressos estão esgotados, mais uma manifestação popular na Arena da Baixada e, obviamente, que o Atlético tem aí todas as condições de se livrar de fato do rebaixamento. Mas será que será fácil? Né? É a pergunta chave para esse debate. Será que o Red Bull Bragantino não está mentalizando assim? Poxa, para eu salvar o meu ano, para eu salvar do rebaixamento, eu preciso bater o Criciúma, que está na ZR, e o Atlético, que namorou com a ZR e frequentou a ZR por bastante tempo. Então é o que a gente vai debater aqui nesse vídeo com o Rodrigo Férez, com o Napoleão de Almeida. Antes do bom dia, né, do destaque deles, eu quero começar agradecendo alguns dos nossos apoiadores. Aqui no link da descrição tem a opção de você apoiar o Podcast Sul, virar membro do canal. E eu quero citar alguns nomes, no final da live eu falo outros. Mas o Zenada, o Elton, o Edgar Souza Júnior, o João Anderson, o Bruno Carleones, Sérgio Maciel, Daniel, Adilson Franco, Lucas Miller, Luiz Santos, André Pugliese, Jame Serna. Daqui a pouco eu leio mais. Esses estão há 7 meses nos apoiando sem interromper aí a sua assinatura. Muito obrigado para vocês. Façam como eles e apoiem o canal. Napo, Rodrigo Férez, tá chegando a hora do juízo final, hein? Mas não é para nós, não, é pro Atlético. Não sei, isso não dá para garantir nada nessa vida, né? Boa noite para quem está vendo à noite, bom dia para quem está vendo com a gente agora, boa tarde se estiver vendo depois, né? Esses nomes aí fazem parte do nosso pacto, né? As pessoas que acreditam no podcast Sul Atletiba como uma fonte confiável de informações e um debate sempre franco sobre Atlético e Coritiba. E eu não posso me furtar de ser franco, é uma característica que a gente tem aqui. Eu acho muito difícil o jogo. Esse é o jogo mais importante da história do Atlético desde a final da Libertadores de 2022 e é um confronto com o peso muito similar. Aí a gente escolhe daqui a pouco se é mais ou se é menos. Acho que é o resultado que vai determinar isso. A própria decisão entre esses dois times na Copa Sul-Americana de 2021, em que o Nicão decidiu a favor do Atlético, um jogo tenso e com uma característica que transmiti não só aquela decisão, mas toda a competição dos dois times, diga-se de passagem, né? Eu fiz muito da campanha do Bragantino também, vi acontecer naquele momento e me parece que agora não está exatamente desse jeito, né? O que aconteceu em 2021? As entrevistas dos jogadores do Bragantino, da comissão técnica, de quem estava ali para decidir o título contra o Atlético, eram muito no tom de foi linda a campanha, nós chegamos até que prematuramente a uma decisão continental, obrigação cumprida, tal, enquanto o Atlético tinha sangue nos olhos. Ele tinha uma torcida para dar justificativa, que esse é, de fato, assim, o calo do Bragantino enquanto clube, né? Porque é um clube do interior, de uma cidade pequena, de uma cidade em que a maioria das pessoas torcem para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, né? Enfim, para os times da capital de São Paulo. E aí o Atlético entrou e o Bragantino parece que sentiu muito o jogo. Essa pode ser um caminho, isso pode ser um caminho para o Atlético ganhar esse jogo. Agora, vai ser mais importante que a final da Sul-Americana, e é o jogo mais importante desde a final da Libertadores, simplesmente pelo fato de que se o Atlético perder e for para a segunda divisão, será um retrocesso gigantesco, mas gigantesco na história do clube. Um retrocesso que pode até, de certa forma, ser discutido, já foi aqui por nós em ocasiões anteriores, como planejado,
né? Não vou dizer desejado, mas na medida em que ontem vimos o amasso que o Corinthians deu no Bahia e encaminhou uma vaga quase que impossível na Libertadores e de quebra na Copa do Brasil, né? O Corinthians via estadual estava fora da Copa do Brasil. E isso aconteceu porque investiu, e o Atlético, que a rota, qual é o termo da moda, especialmente na política? Austeridade, né? De repente foi irresponsável com a manutenção da sua vaga. Não vai a uma Copa Libertadores, talvez vá a uma Copa Sul-Americana, tomara, né, para o Atlético e os atleticanos que sim, mas não fez por onde isso, e se cair a uma segunda divisão, terá sido um desastre. Não estou nem falando do centenário, tá? Estou falando de você não investir e reforçar a sua equipe sob o estigma da austeridade, uma austeridade estúpida, porque você está botando o seu patrimônio, uma vaga na Série A, em risco. E o Corinthians, mas o Corinthians deve para todo mundo. O Atlético que não deve não investe. Então nada justifica. E aí esse jogo contra o Bragantino tem essa característica, porque se ganhar e permanecer na Série A, que é o que todos aqui imaginamos que, ou desejamos, né, sendo muito franco, que possa acontecer, terá cumprido tão somente o mínimo da sua obrigação, né? Agora, se perder, ganha um relevo histórico enorme, porque pode parar numa Série B num ano em que completa 100 anos e sem ter uma justificativa clara para não ter investido, reforçado, não ter feito um bom trabalho, que não seja apenas a incompetência de quem pensou no futebol do Atlético. Bom dia, Rodrigo Feres. Um jogo decisivo, o último ato, né, do pacto entre diretoria, torcedores, né, ingressos mais baratos, casa cheia. E aí, o jogo vai ser fácil, não vai? Como é que você vive essa expectativa na véspera desse confronto? Bem, bom dia, Napo, bom dia, Pinduca. Não, sem dúvida alguma que não vai ser nada fácil. Vai ser um jogo que não dá nem para falar que o Bragantino vai vir como um franco atirador, né? Mas vai ser um jogo com características muito diferentes ao jogo do Fluminense, que o Atlético sofreu muito, sim, né? Porque chegou um determinado momento no jogo contra o Fluminense que o Mano, né, empatou o jogo, o Fluminense, e aí ele deu mais ainda uma apertada no Atlético, mas aí lá pelos 30, 35 ele pensou, opa, acho que tá bom, né? Vamos dar uma segurada aqui para não arriscar tomar um gol e sair derrotado daqui, né? Tanto que aí o Atlético chegou e tal. O Bragantino não. O Bragantino sabe que se ele empatar ou perder, dependendo dos resultados de hoje, especialmente de Juventude e Criciúma, né, ele vai estar rebaixado, amigo. Então o Atlético vai ter que ter cabeça para saber jogar. Se ele fizer um gol, O Bragantino pode ser rebaixado com empate. Exatamente, é isso que eu tô falando. Então, se tiver empatado, o Atlético ganhando, o Atlético não espera e ficar tomando pressão, porque é aquela coisa, né? A zaga do Atlético não é uma zaga confiável. A gente vem falando isso desde o começo da temporada. Então, eu espero um jogo muito tenso, muito nervoso, né? Eu quero fazer aqui um apelo ao torcedor, o fanático, o torcedor atleticano, que sem dúvida alguma amanhã vai mais uma vez lotar as dependências da Arena da Baixada, acredito que mais de 40 mil pessoas. Tenha paciência, né? Eu sei que o torcedor está muito angustiado, de fato, não vê a hora desse pesadelo acabar, né? É realmente a hora do pesadelo que o Atlético fez esse ano com a torcida. A gente vai deixar para falar mais para frente, porque realmente agora acho que o foco é esse, né, Napa? Escapar logo desse rebaixamento, né? Porque seria uma vergonha, um retrocesso, inclusive financeiro para o Atlético cair, né? Então o torcedor tem que ter paciência que não vai ser jogo fácil, né? Vai ser um jogo nervoso, um jogo tenso, né? Claro que até contra o Fluminense, não sei se vocês chegaram a notar, em alguns momentos da partida, o torcedor atleticano estava um pouco mais calado, né? Porque o time estava ali, atônito em campo, né? Num estado anímico, né? Evidente. E a partida, né? O desempenho dos jogadores, ele acaba inflamando ou não a torcida, né? Então o torcedor considerando fazer sua parte, mas esperamos que o Atlético também faça sua parte, que jogue como time grande que é, em questão de estrutura, não de pensamento e gestão nesse momento, né, e faça o que tem que fazer. Ganhe o jogo, nem que seja na marra, como foi naquela final da Sul-Americana, né? E o Bragantino não é problema do Atlético, né? O Atlético já tem seus próprios problemas. Se deixar para resolver na última rodada, aí o caldo pode engrossar. Pode, inclusive, porque o Pinduca está por dentro disso, as pessoas ignoram, o risco é pequeno, tá? E a gente pode até terminar essa rodada já com os dois livres, mas não só o Atlético Mineiro, o adversário do Furacão na última rodada, também tem risco de rebaixamento. Se ele perder o seu jogo,
Se o Bragantino ganhar, se o Criciúma ganhar, Fluminense ganhar, perder para o Atlético, aí ele terá somado 0 ponto. Aí você vai ter o Bragantino ou o Criciúma ganhando, Fluminense vencendo, o Galo vai parar na zona de rebaixamento, que é algo em Minas impensável. Então, estou dizendo isso porque, na pior hipótese, o Mineiro vai a campo na última rodada para tentar passar, porque lá está sendo tratado como vergonha, né? O time ter optado pelas Copas e perdido ambas, né? Perdeu uma para o Flamengo e outra para o Botafogo, a Libertadores, e ele estará fora da Libertadores de 2025. Então a Sul-Americana é meio que um consolo. Eu Né? só acho, Napa, essa questão do Galo, né? Claro, o Atlético pode nem estar preocupado com isso, né? Se fizer a obrigação amanhã, mínima, que se espera que é ganhar o jogo, acabou o pesadelo, né? Mas eu acho muito difícil porque eu não vejo o Botafogo confirmando o título hoje, né? Temos essa disputa também, vai ser bacana, né? Hoje tem Mas o né? empate ajuda. Mas aí eu não vejo o Fluminense segurando o Palmeiras lá em São Paulo na última rodada, né? E passando o Galo. É isso que eu quero deixar claro. Né? Mas hoje, tudo é no C, né? Tudo claro, é no C. E aí, hoje, se o Atlético perde amanhã, né, Rodrigo? O negócio vira um Deus nos acuda. Ele pode ir a Minas para tentar um empate, mas vai pegar a sorte do Atlético ainda é que o jogo contra o Galo vai ser em portões fechados. Mas assim, se você joga diante de 40 mil, né, perde para o Vitória, empata com o Fluminense e eventualmente perde para o Bragantino, não é o estádio fechado que vai mudar alguma coisa, né? Não, e completando, era basicamente isso que ia falar, eu até comentava com o Rodrigo na sexta-feira passada, não sei se ganha do Fluminense, se não ganhar do Red Bull. Eu Eu falei, falava, né? cara, se não ganhar do Fluminense, se não ganhar do Red Bull, né, aí tem que cair mesmo. Né? Mas Aí tá, a gente tá aqui para debater soluções, né? Então, assim, é evidente que um time que você mete 40 mil pessoas, ou mete quase 90 mil pessoas em menos de uma semana no estádio, e eventualmente, né, na nossa discussão, para fazer algum sentido que eu vou falar, empata que o Fluminense e perde para o Bragantino, evidentemente esse time é muito incompetente, mas não é o que nós desejamos, né? O que se deseja é que o Atlético, no mínimo, ele empate. E aí, de repente, com a combinação, não sei como é que vai ser o Flamengo hoje à noite aí com o Criciúma, já anunciou alguns desfalques e a torcida do Flamengo está pedindo que se entregue, né? Aliás, os mais jovens que nos assistem aqui talvez não se recordem, mas no Brasileiro de 96, que é quando nasce essa rivalidade Atlético e Fluminense, porque o Atlético vai às Laranjeiras enfrentar o Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro, vence o jogo por 3-2 e empurra o Fluminense para a zona de rebaixamento. O par do Fluminense, naquela época caiu um 2, tá? Sabe quem estava junto com o Fluminense na zona de rebaixamento? Bragantino. Bragantino e Fluminense estavam na zona de rebaixamento. Outro detalhe interessante, quem era a outra equipe brigando contra a queda? Criciúma, porque teve até uma suposta entregada, exatamente, né? Teve a suposta entregada, porque o Atlético vai às Laranjeiras, o Ricardo Pinto se machuca, aquele time do Atlético era espetacular, muita gente ouviu falar em Paulo Rink. Se machuca não, né, Napo? Foi espancado lá por marginais. Quase morto, né? Ele ficou em coma, ele foi internado, ficou meses no hospital, não sabia se voltaria a jogar, depois voltou a jogar, jogou no Atlético mais um tempo, foi até jogar no Irati durante um pouco tempo, né? Não me lembro, se não me equivoco, o goleiro que assume o lugar do Pinto é o Ivan. Ivan, no mata-mata. Que foi auxiliar nesses tempos do Atlético aí, não lembro exatamente com qual técnico. Tafarel fechou o gol naquela partida. Né? Fechou contra o Galo. Mas o que acontece é que o Atlético perde o Ricardo Pinto e perde os 3 últimos jogos que lhe garantiriam o primeiro lugar geral da competição e acaba indo para quarto lugar pegar o Atlético Mineiro, né? E aí, para mim, tem um lance emblemático que é no Mineirão, o Atlético faz 1-0. Tá jogando bem, e aí tem uma bola, linha de fundo, que o Alberto e o Ivan batem cabeça, porque não era o goleiro titular, não era um goleiro muito bom, na verdade, o Ivan, né? Era um reserva ali para entrar em um ou outro jogo e entrou numa fogueiraça nas finais. Aí o Marques ganha a bola e cruza pro Valdir. Não era o Reinaldo. O Reinaldo é mais cedo nos 90. O Valdir empatar o jogo, né? E aí o Galo cresce muito no Mineirão, vira para 3-1. No jogo de Curitiba, o Atlético ganha por 1-0, mas faltou um golzinho, se fizesse 2, classificava. E aí dá adeus à competição, tendo um time espetacular, um time que talvez pudesse ter sido campeão brasileiro, se não fosse também a saída do Ricardo Pinto naquele momento. E aí, no ano seguinte, acusa-se o Atlético de ter
e para sorte do Atlético não foi o único, né? Isso está no livro do Márcio Rezende, não, me fugiu o primeiro nome dele, já falecido, infelizmente, o jornalista Rezende. Tinha um O que era do policial, né? Que era eu que esse livro por aqui até, sabe? Já acho aqui. Alguém vai lembrar o nome dele, alguém que está nos assistindo aí, ou vocês. coloque no chat aqui o Rezende que falava: "Corta para 17 Isso, aqui, corta para". esse aí. Qual que é o nome desse, Rodrigo? Você que lembra? Você que gosta de imitar Não, assim. é Márcio é o árbitro, né? Márcio Rezende é o árbitro, me deu um branco aqui. Mas enfim, em todo caso. Marcelo Rezende, talvez? Marcelo Rezende. Isso. Obrigado ao pessoal que mandou aqui também nos comentários. O Marcelo Rezende, ele na época trabalhava na TV Globo e ele relata no livro dele que foram descobertas gravações de mais de 15 clubes que o Ivens Mendes ligava, o então diretor de árbitros da CBF, e tentando uma candidatura para deputado estadual, falava assim, pô, fulano vai... E a frase com o Petralha é clássica, né? Ele cita o Oscar Roberto de Godoy. Ele vai apitar aí, ele é meio unha de cavalo, não sei o que e tal. E o cara se ensinou, falou assim, você podia dar uma ajuda para minha campanha e tal. E aí o Dualib, presidente do Corinthians, fala assim, quanto você precisa? Não, não quero ser deselegante, então vou mandar 100. E isso vira uma frase clássica, e o Petralha fala assim, ligue para minha secretária, ela está sabendo de tudo, fale com ela. Mas não fica provado nada. E tinham outros clubes. E o que o Marcelo Rezende conta no livro é que o pedido era para que não se batesse em outros clubes, que a ideia era tomar a vaga do Atlético. E aí há uma virada de mesa, Fluminense e Bragantino não caem, mas caem de novo, porque jogam muito mal em 97, aí vão para a Série B, cai o Fluminense para C, né? E aí o clube realmente estava numa situação muito difícil, e depois vem a virada de mesa que rebaixaria o Paraná e o Gama em benefício ao Botafogo. O Gama entra na justiça e nasce a Copa João Avelange em 2000, e aí todos jogam, né? E é nesse momento que o Fluminense é puxado de guindaste junto com o Bahia também para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná não, tem que jogar o módulo amarelo, acaba vice-campeão com o Geninho. No ano seguinte, Geninho vai ao Atlético e é campeão brasileiro. Então, eu contei essa história toda porque as coisas estão sempre interligadas, né? São clubes que estão com a mesma disputa. E isso faz parte de um passado que o Atlético aparentemente deixou de viver. Mas nesse ano não é impossível. E não é impossível o Bragantino chegar a Curitiba com um time que é equivalente ao do Atlético. Perdeu em Bragança pela Copa do Brasil 3-2, estava 3-0. Perdeu em Curitiba 1-0, mas ganhou, né? Em Bragança Paulista, não foi? Ganhou de 1-0. Varini. Perdeu de 2-0 aqui, né, na Copa do Brasil, né, nessa temporada, Isso. mas jogando para frente. O Bragantino ele tem um time até insinuando, mas tá muito mal, né? O Atlético tem total responsabilidade. Ele perdeu o menino que era do São Paulo, que foi vendido, o Elinho, né? O Elinho, um excelente jogador também. Mas assim, Napo, eu acho que é importante hoje na rodada, tá? Claro que o torcedor atleticano ele quer que o Criciúma empate ou perca para o Flamengo para bastar o empate contra o Bragantino para ele matematicamente escapar. Só que tem um revés aí, na minha opinião, tá? Se o Flamengo ganha o jogo do Criciúma hoje, lá em Santa Catarina, o Criciúma pode já vir rebaixado. Provavelmente virá rebaixado na última rodada com o Bragantino, que o Fluminense deve ganhar do Cuiabá amanhã no Maracanã. E aí tem esse eventualmente vai fazer 6 pontos, né? Exatamente. Então, se o Atlético perder do Bragantino, aí ele tá numa situação complicada. O empate eu não acho tão ruim, mesmo o Criciúma ganhando, tá? Do Flamengo, por quê? O Atlético terá o risco ainda, terá o risco, né? Só que na última rodada os dois se pegam, Bragantino e Criciúma com chance talvez de escapar, né? O Bragantino mesmo com empate. E o Juventude, eu não acredito que ganhe do São Paulo hoje, no Morumbi, apesar O de São Paulo empate, eu acho que o Napo já falou, mas o empate mata o Bragantino, né? Se o Fluminense O ganhar. empate rebaixa o Bragantino. Não, de qualquer forma, né? Não, o Fluminense pode perder. O Bragantino tem 38, Napo. Se o Fluminense perder, ele fica com 40. Tá. E aí ele poderia ganhar do Criciúma e passar, né? Exatamente. Mas não vai perder do Cuiabá, né? Vamos ser franco aqui. Então tem esse o jogo é amanhã também, né? O Atlético, assim, se ele empatar, por exemplo, né? Independentemente se o Criciúma ganhar, né? Claro que seria melhor o Criciúma não ganhando, para o empate já resolver. E o Fluminense ganhar de 2-0 do Cuiabá, por exemplo, o Atlético fica na frente do Fluminense. O Fluminense tem essa pedreira na última rodada, que é o Palmeiras no Allianz Parque, né? E eu acho que o Juventude não ganha também, o jogo o Atlético também ficaria na frente do Juventude. Então, só um desastre, vamos dizer assim, na última rodada para o Atlético cair.
Vamos falar o português claro aqui. Mas o desastre seria agora, seria amanhã. E assim, deixa eu só colocar uma lenha nessa fogueira aqui. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui. Botão no like aí é importante. Daqui a pouco eu vou registrar mais assinantes aqui do Podcast Sul. Eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, né? De onde vem todo esse receio se a gente abrir, né, a estatística, a matemática, existe aí 97% de chance de livramento para o Atlético e 3% de chance de queda. Por que esses 3% de queda, eles são amaldiçoados, vamos dizer? Por que vocês estão apegando muito nesses 3%? Não, mas o Pinduca, a questão do percentual, qual é o cálculo que... Eu não sei nem de onde você pegou, mas assim, tem lá... Da Universidade de Minas Gerais. O cálculo é o seguinte, existem 6 pontos em disputa. O Atlético tem 4 de vantagem. E para os dois, o 4 de vantagem... O 4 é 5, na verdade, né? Porque se igualar os 4, o Atlético está na frente pelos critérios. Porque não tem como conquistar 5, Rodrigo, em 2 jogos. Não, exatamente, mas... Por isso, mas eu entendo. O que o Rodrigo quer dizer é que num eventual empate, né, você teria a vantagem ainda. Se o Bragantino e o Criciúma ganharem os seus jogos, né, agora, empatarem na última rodada, o Atlético está salvo. Mesmo perdendo os 2 jogos. É isso que eu quero dizer. Isso. Que 4 gols basta para os 2, né? Para passar o Atlético. E eu acho que eu errei. Não é 97. É 98% de chance de permanência para o Atlético. 98 hoje, quarta-feira de manhã. Tá? O que o cálculo leva em consideração? Esse cálculo aí eu sei como funciona, porque eu já entrevistei o famoso Tristão Garcia algumas vezes. O cálculo leva assim, como é o desempenho do Atlético em casa? É 40% de vitórias. Como é o desempenho do Bragantino fora de casa? É 10% de vitórias. Quantos pontos ele tem de vantagem de um para outro? E o outro jogo lá, que é o Fluminense e não sei quem, e o Criciúma e não sei quem. E aí eles vão chegando a números estatísticos com probabilidades de você chegar. O Fluminense, em 2009, ele tinha 99% de chance de rebaixamento, faltando 8 ou 9 rodadas para o fim do campeonato. O que o Fluminense fez? Ele ganhou seus jogos, todos. O Corinthians... com o Curitiba, a última aqui. Isso, porque aí entrou no direito de empatar, né? O Corinthians, teve matéria, se você der um Google aí, Corinthians fora da Copa do Brasil, cravado. O Corinthians está indo para a Libertadores nesse momento e com isso ganha a Copa do Brasil. Os caras estavam loucos, talvez em cravar, porque ignoraram a possibilidade matemática, mas a chance de ir para a Libertadores naquele momento era 0,5%. O que tinha que fazer? Ganhar todos os jogos. Ganhou, acho que 8 seguidas. Então é isso. Então, se o Atlético entrar em campo e perder para o Bragantino, os 97 que você falou, aí, ó, o 2,1, né? É isso, né? Isso. Esse 2,1 se torna 80%, sei lá, 60%. Acho que não tudo isso, mas assim, ó, Pinduca, só para você ter uma ideia, Rodrigo, o Juventude 2,9, o Atlético 2,1, chance de queda. O Galo, que o Napo falou há pouco, 0,11. Ou seja, não chega a 1%. Aqui o Vitória, o Vasco, São Paulo, esses times estão com 0, porque não tem como cair. Exatamente. Da mesma maneira como Cuiabá e Atlético já estão 100% rebaixados. Mas sabe o Criciúma e o Bragantino têm mais de 80% de chance. Mas sabe por Ou quê, seja, porque não depende deles. Mas aí que tá. Não depende deles. Eu e o Napos podemos parecer um pouco aqui mais receosos, por quê? Não é nem essa questão aí, né? Claro que isso aí é importante, naturalmente, o Atlético depende talvez de 1 ponto em 2 jogos, só que a gente tá falando aqui do macro do ano do Atlético. Todas as apresentações patéticas, esse elenco sem vergonha que foi formado por essa diretoria incompetente, né? Perdeu para Meliano em casa, perdeu para Danúbio em casa, perdeu para Juventude, ganhou um jogo só fora de casa na Arena, perdeu para Grêmio Reserva, perdeu para aquele timinho lá, o do Ipiranga fora de casa, tomou não sei quantos mil gols em escanteio no fim do jogo. É isso aí. Essa é o nosso receio. Esse time que não tem um mental desse tamanho vai jogar um jogo gigantesco, né? Que a pressão tá toda assim em cima do Atlético. Né? O Bragantino, ele não vou falar que é um franco atirador, não tem responsabilidade. Tem sim, mas é muito menor. Tem de uma empresa que deve, inclusive, investir aí uma premiação forte, porque se a gente tentar olhar um pouquinho com o viés da Red Bull,
é também um grande atraso. O Bragantino disputa Libertadores, final do Sul-Americano, e de repente vai para na segunda No ano divisão. passado até flertou com a disputa do título, vamos dizer, né? Num determinado momento, na época do Teve ali campeonato, em quarto, quinto Vejam lugar, né? só, É. o Red Bull Bragantino jogou esse ano Libertadores, fase pré, foi eliminado Perdeu o inclusive pelo Botafogo. campeão, Uhum. e perdeu na fase de grupo o campeão da Sul-Americana, também perdeu para o Racing. Ganhou do Racing, né, em E Bragança, o Sil mas virou, perdeu. né? É, O Atlético, e aliás, é o único time que venceu o Racing no mata-mata, né? Porque depois o Verdade. Racing foi eliminando o Corinthians, o Cruzeiro, o Racing sem teve duas derrotas para Bragantino e para Atlético. isso, que um dos Bragantino dois na fase pode ir de para a grupo. segunda divisão. Entende? Então é muito louco, porque nós estamos falando de meses atrás, e o futebol no Brasil ele tem anos de cachorro, né? 3 dias é uma eternidade. Agora, a questão não é a matemática, a questão é que o Atlético não passa confiança, entende? Mudou o astral, acho que assim, existe algo que precisa ficar para o futuro, talvez valesse uma análise mais profunda numa outra live aí, que é o tal do pacto, tá? Eu sei que é muito difícil você manter essa rotação, se bem que eu assisti o jogo do Corinthians ontem e foi também para o Corinthians o 15º jogo seguido com mais de 40 mil pessoas no estádio, tá? Existe Mas o uma ingresso diferença. lá também é acessível e tem uma procura muito grande, né? E não é, tá? Se quiser entrar nesse tema aqui, eu posso falar um pouquinho, que eu tenho algum conhecimento, mas é um modelo diferente de associação, tá? Mas eu acho que o torcedor é apaixonado, acima de tudo, e se você entrar em 2025 sem rebaixamento e com preços acessíveis, o Atlético tem muito para manter uma média aí de 35, mais de 30 mil por jogo, o que certamente vai ser bom, porque você O gera brasileiro outro tipo de fatalmente receita. vai. O Mais de brasileiro 40, se não cair, tiver um time mais ou menos aí com preços acessíveis. mas assim, ó, essa questão do time mais ou menos, a gente tem escutado especulações. Claro que nesse momento, acho que não é nem válido a gente trazer isso a debate, porque o Atlético não definiu a situação, se vai jogar Série A ou Série B. Mas assim, nomes assustadores sendo cogitados no Atlético, jogadores caindo com Cuiabá, com o Atlético Goianiense, Rodrigo, destaque de Vila Nova, de CRB. Olha, ó, pelo isso amor de Deus, vale, quem que tá isso vale. contratando esses jogadores, Pinduca? Quem que tá chancelando? Perfeito, É o é a mesmo que pergunta. trouxe o Não, Diori? Ó, é a pergunta, porque o Paulo Autuori deixou nas entrelinhas que ele não é o cara da agenda que vai trazer jogador, E não né? Então contrata. quem é que está fazendo isso no Atlético? pois é. Mas eu acho que Quem quando é? você pega um nome de scout aí, sei lá quem, e vai contratar, penso eu, tá? Não, mas Que a diretoria conversa com Cristiano, o Paulo Autuori. Cristiano de Vila Nova, Alisson de Vila Nova, tal de É, Hereda, lateral do CRB, Matheus Alexandre do Cuiabá, lateral horroroso, passou pelo Estão Curitiba, foi pensando, escorraçado. isso é verdade. aí deve Pelo amor de ser, Deus. Mas deve eu não ser gosto, piada. dessa análise pelo seguinte, eu acho que eu vou chegar onde você quer chegar Mas o de que o uma outra Atlético forma. quer, Napa? É isso que eu quero te O perguntar. Quer ser Atlético não quer medíocre para nada com sempre? nada, é isso, então Então é ponto. isso aí. Agora não é o Alisson, não é porque o Bruno Guimarães, quando chegou do Audax, olha aí, contrata jogador de Audax, não sei o que, e virou um cracaço. Quando A o questão Curitiba tá trazendo Alec Gol, o Atlético tá contratando o é, Bruno Guimarães. Teve esse comentário que teve, virou meme. mas eram jogadores de assim, jovens, eu não sei a idade desse Alisson aí. Ele tanto pode ser bom quanto pode ser ruim. A Sim, mas questão vai dar maior é, certo. Um Bruno Guimarães vai dar certo 1,50. E olha lá, o Atlético lógico, não e pode ficar aí dependendo é que disso a tá o vida toda. negócio. Aí é que tá o negócio. Quando o Botafogo vai montar o time dele, o que o Botafogo faz? Né, o campeão da Libertadores aí, e talvez a partir da noite de hoje, campeão brasileiro. Matematicamente não dá, né? Porque o Tá? Palmeiras tem vantagem É no. só ele ganhar e o Palmeiras não ganhar. Aí ele é Pronto. campeão. Então aí abre pontos, né? Que o Palmeiras eu sei que tem vantagem no desempate nos critérios se chegarem iguais, né? Mas assim, Marlon Freitas estava no Atlético Goianiense. Veio com Tá? pré-contrato. O Barbosa era do Libertad, jogou contra o Atlético, inclusive. Ele mesmo meio que se ofereceu pro Atlético, até preferindo Pinduca ficar mandou com. mensagem pro Mário, né? Mário, É, dá uma olhada no Barbosa aí, cagou, Pinduca. preferiram o É, Gamarra. o John, Quando, era reserva do Santos e foi ser reserva no Inter. a gente Goleiro. mandou, eu mandei do Moisés, que tá arrebentando no Fortaleza, quando tava no Cruz Azul agora.
Moisés quer voltar para o Brasil, contrate. Hoje, Eu e o Piduca mandamos junto o Ramon Ábila, quando estava arrebentando o Huracan. O que ele respondeu? Não precisamos desse tipo de jogador. Então é aquele pensamento medíocre, desse tamanho, então, do Petralha, que e até aí está nessa draga, não é por não acaso. tem a ver com o Alisson. O coitado do rapaz pode chegar e ser um grande jogador. Tá? E pode dar muito certo, como o Kleber Pereira um dia chegou do Motoclube e deu muito certo. Mas a questão é qual é o nível de elenco que você quer montar. Tá? E aí, para esse ano, ficou escancarado, porque o Atlético vai para essa decisão contra o Bragantino, como foi contra o Fluminense, com o Christian virtualmente negociado, eu não tenho a informação concreta, mas é o que todo mundo fala, com o Cruzeiro, e ele já tinha sido liberado para ir ao Bahia. Eu gosto do Christian, tá? Eu acho que o Christian, inclusive, tem uma Eu folha acho de engraçado, Ele Napo. perdeu mas todo o crédito. Eu acho a engraçado. questão é que ele não servia e aparece num jogo decisivo titular, né? Ele está sendo negociado. Mas isso eu acho engraçado, porque a gente não. Eu não tenho pretensão de falar aqui da saúde do presidente Mário Celso Petralha, mas a gente sabe que é ele quem decide as coisas do Atlético ainda, mesmo estando sem condições físicas, é ele quem decide. E aí falar que o Christian está negociado com o Cruzeiro, sem que o Mário Celso Petralha, vamos dizer assim, dê um aval para isso, eu acho complicado, porque ele tem contrato com o Atlético. Ele é um jogador do Atlético e não me surpreenderia se ele jogar no Atlético no ano que vem. Mas isso aí para mim não é nem o ponto principal. A gente lembra do Nicão 2021, que aliás foi a última vez que o Atlético disputou, né, contra o rebaixamento, mas como justificativa, né, o Atlético tinha um elenco curto, tava nas teve duas que focar nas Copas e se livrou e no fim é o que o Galo vai fazer esse ano, né? Que o Atlético, na hora que se dedicou, escapou rapidamente. O Atlético teve que se livrar na penúltima rodada contra os juniores do Palmeiras aqui na Arena, um jogo tenso que deu empate também. Só que assim, o Nicão, todo mundo sabia que o Nicão não ia ficar, né? E ele se doou ao máximo, jogou até o fim e depois acabou saindo, procurando novos ares. Então a questão do Christian não é nem esse o problema, a questão é técnica, desempenho. O que baliza o Christian a ser titular no momento mais importante da temporada? O cara que não jogou nada no ano todo. Né? Não servia. Não jogou nada o ano todo. Mas 10 dias antes não servia. Mas esse é o problema do elenco, tá? Agora, sobre a saúde do Petralha... Mas é aquilo que eu falo. É aquilo que eu falo que virou muleta de treinador, que é a retórica de falar dos treinos. Ninguém vê treino. Leão de treino. Não, ninguém vê treino e hoje em dia ninguém vê treino. Foi perguntado isso, por que o Christian jogou? Ele falou que foi bem durante a semana. E como é que nós vamos discutir isso? Mas assim, gente, você não pode fugir de algumas coisas. Vamos discutir sim, porque assim, na medida em que o cara não serve e tá lá... O Beleze é o melhor exemplo, melhor que o Christian, porque ele é o exemplo que deu certo. O Beleze passou um ano encostado. Lá no estadual já havia sido meio que liberado. De repente entra na reta final porque não tem outro e vai muito bem. Então quem é que toma a decisão que esses caras não servem? Ou que servem e você tem que insistir. Já mostrou que não entende nada de futebol, né? Essa pessoa isso. Então essa pessoa que toma essa decisão não entende nada. E sobre a saúde do Petralha, o Atlético está na situação que está porque ele não preparou. Tem um vídeo, já fez o corte disso, vou repetir aqui para quem não ouviu, mas tem vídeo aqui embaixo. Não preparou uma sucessão. Tá? E não dá para um homem que está lidando com uma doença assim, agressiva há bastante tempo e que teve internado em São Paulo, ficar o tempo todo sendo consultado sobre tudo. Gente, o Atlético é um clube de milhões de torcedores. É um clube da Série A do Campeonato Brasileiro com um patrimônio invejável. Até quando precisa estar pendurado no Petralha? É um negócio absurdo. Absurdo. Ele tem que cuidar da saúde dele. E ponto. Acabou, não tem gratidão. Deram o nome do estádio, tiraram do Joaquim Américo, né? Um crime contra o Joaquim Américo. Fizesse uma placa, uma estátua, qualquer coisa. Merecia todas as homenagens, defendia aqui, inclusive, ainda, do jeito que foi feito. Museu, Mário Celso Petralha, que o Atlético não tem, museu, rua. Né? O que se rua tudo. Não daria, né, Napo? Rua não daria. Não dá, claro que dá, pô. Não vai dar nome de rua, até parece. Rua, com todo respeito à Argentina, que é um país maravilhoso, Pinduca gosta até mais que eu. Na rua Buenos Aires, para quem é da cidade, não significa mas seria nada. Uma homenagem póstuma aí, né, Pinduca? Mas não precisa. Eu sei que tem lei e tal, mas, meu amigo, eu tive em Curitiba recentemente, as plaquinhas já estão todas trocadas. Todas. Pô, nem ligou para nós, hein, Napo? Porra, não, mas foi a toque de café com uma missão muito importante que aparentemente funcionou.
Viu, né? viu? Eu tô olhando aqui na minha segunda tela, o Christian de Graça já está se posicionando, daqui a pouco tem live do Curitiba. Estamos Ó, falando do bastante jogo, né? gente. Vamos falar rapidamente, bastante gente participando aqui, mas antes eu quero agradecer o Thiago Levinsky, o Zapa Canal Oficial, o F. Massal, o Alan Molinari, Aquila Carneiro, Edilson Meira, Tum Gritz, Maurício Ogliari, Luiz Henrique Fonseca, Wilson Chagas, Luiz Henrique R. Fonseca, todos esses apoiadores do podcast Sua há mais de 7 meses, assim como o Alexandre Raffo, Wilson Chagas, já falei, Júlio Piscinini, Diego Faria Alves, né? O Juarez Catarina, Cosme Saavedra, Canal do Samuel, olha, muita Jackson. Eu vou ler mais nomes na sequência. Agora é o seguinte: Red Bull Bragantino, no final de semana, estava vencendo o Cruzeiro, né? Que eu costumo dizer que o Cruzeiro do Diniz é aquele time que não é bom o suficiente para ganhar, mas não é ruim o suficiente para perder. É um time que gosta do empate, é um time esquisito, é um time complicado. Se o E o Red campeonato Bull tivesse Bragantino. mais 5 rodadas, o Cruzeiro caía de divisão com o Fernando Diniz. Sim, porque o empate é ruim. Empate e Não derrota é só pelo péssimo. empate, não, porque tá jogando muito pior do que quando jogava com o Seabra, que é hoje o técnico do Bragantino. Que é um técnico Então, melhor que o Diniz. Ah, mas ganhou a Libertadores, tá? Mas não é louco. Isso, só Você isso e o já sabe, muda. Napo, Bragantino de apenas 8 vitórias no Campeonato Brasileiro, é uma das equipes que menos venceu, né? Só ganha de Cuiabá e Atlético Goianiense, por óbvio, está na posição que está no Campeonato Brasileiro. Deixa eu só pegar rapidamente aqui para a gente ter uma ideia do time que jogou contra o Cruzeiro, né? você sabe, Para a gente Napo, ter uma as duas últimas Cleiton, vitórias do Bragantino no campeonato foi Uma contra o Júlio, né? Atlético. e outra contra o Bahia. Mas olha aí, ó. Cleiton no gol, Andreas Hurtado, lateral, o Pedro Esse Henrique não é é nada. zagueiro, deu lugar para o Douglas Mendes, o Lucas Cunha, outro zagueiro, Juninho Capixaba, lateral esquerdo, Bom jogador também. Matheus Fernandes, volante, que deu lugar para o Jadson Silva, Jogou no Atlético, é aquele Lu, mesmo. Lucas Evangelista, volante, John, meio-campo, o Vitinho aqui de Curitiba, do Atlético, atacante, deu lugar para o Mosqueira, Henry Mosqueira, o Eduardo Sacha, que deu lugar para o Esse, Arthur esse, Souza, esse é um que poderia estar na pauta aí, se o Bragantino é, cair. Vinicinho, né, que é o garoto lá, que deu lugar para o Luan Cândido. Fernando Bom jogador, Seabra né? joga 4-3-3. Mas É, acho que o ó, Cândido não tá lei muito do bem, ex né? aí, lei do ex Nessa aí tem temporada. Pedro Henrique, tem Matheus Fernandes e tem Vitinho, né? Pô, não começa, Napo, a ser Não, o tô agente do falando porque apocalipse aqui, pô. não Não é tem assim, essa de veja. lei do ex, isso aí não vai Não, mas acontecer. tem que estar de olho. O Atlético tem o Coelho, né? O Coelho é lei do ex também. Verdade. Né? Então, assim, ó, o que eu vejo desse jogo aí? O jogo contra o Fluminense tem que ser uma lição para o Atlético. Empate com o Bragantino, como seria com o Fluminense, vai ser bom lá por 40 do segundo tempo. Se o Até resultado lá, hoje for bom também, do Criciúma, né? isso, mas assim, lá por 40 do segundo tempo, tá tenso o jogo, 0-0, você fecha. Né? Agora, contra o Fluminense, o Atlético encontra um gol, não é que não teve mérito, tá? É que assim, é muito cedo para sair um gol, uma falta, uma cobrança, desvio ali, o Beleze faz 1-0 e abre mão de jogar. E fica tomando pancada. E não tomou a virada porque o Mikael pegou um pênalti do Arias, que é um tremendo jogador, né? Um belo jogador. E aí, contra o Bragantino, você tem que ir na garganta do Bragantino e aproveitar o ambiente, que é um time que não tem o tamanho do Atlético, é um time que está tão nervoso quanto ou mais, porque ele sim está dentro da zona de rebaixamento, e sufocar, cara. Não tem outra estratégia. Tá? Não dá para ficar dando bola e tentar explorar contra-ataque, especialmente porque gosto do Pablo, mas nesse esquema de contra-ataque ele não pode jogar. A bola vai nele, ele não consegue, não tem velocidade para arranque, pô. Entende? Então não tem que ser assim. Se o Pablo joga com o Atlético com posse de bola, fazendo pivô, ele vai bem. Agora, se é para puxar contra-ataque, tem que ser o menino, por mais jovem que seja. E não acho que Não, é mas esse o caso. vai jogar o Pablo, É Napo. E lógico que tem que assim, jogar, mas a questão é a olhando, postura. É a postura. olhando um outro tópico, né, da questão do time do Bragantino. Vamos lá, não é um time tão bobo assim, tá? Como o pessoal acha que é de matar com a unha, um time bobinho, não é,
né? O goleiro aí tem sua experiência, tá há muitos anos lá. Esse Pedro Henrique provavelmente vai jogar ali com sangue nos olhos. O Napa acha isso bom, eu também concordo. Acho que é muito bom. O Pedro Henrique tá com raiva do Ele tem Atlético. que estar com Né? raiva. Hein? O Já lateral comete esquerdo um pênalti logo a 10 minutos, tá tudo é certo. muito bom, Juninho Capixaba, é um bom lateral esquerdo. Esse Lucas esse Evangelista. deveria estar na pauta também. Esses jogadores que deveriam estar na pauta. O Lucas Evangelista é bom jogador, né? E o Vitinho é aquela coisa, né? Já conhece, o Mosqueira é rapidinho, e o Sacha é perigoso. Se deixar sobrar, ele pode aprontar. Mas assim, eu também tenho dúvidas em relação ao time do Atlético, né? O que ele vai fazer, porque o Lúcio, né? Porque assim, Christian não vai dar. Tem que ser João Cruz, porque o Zapelli também é totalmente instável, né? Então, esse é o palpite é o Zapelli em relação ao jogo passado. Pois é, mesmo mas time. Todas as vezes que entrou, decepcionou. Mas né? não entrou, o Zapelli não entrou no jogo passado, saiu o Christian, né? Não, e eu falei aqui. Em relação ao jogo passado, a única Ah. alteração é o Zapelli no lugar sim. do Christian. Mas Então, a situação do elenco do Atlético e do, eu acho que é o João Cruz do time é deve tão jogar. ruim que nós já tivemos essa discussão de vários ângulos. Não, tem que pôr o João Cruz. Aí coloca o João Cruz, o menino é inexperiente, sente o jogo. E no ataque, Não dá. tem que pôr o Pablo, tem que pôr o Emer, amigo, tem que pôr o Tiró. Mas principalmente na história do meio, assim, não, o João Cruz é talento, e é mesmo, mas assim, não tá pronto, pô, sentiu, não dá. Então tem que ir com o Zapelli. Ah, mas o Zapelli é lento, não sei o quê, e é lento mesmo, e não vai. Ah, então quem que tem? Não tem, né? Então vai o Christian. Tá. Então, meus amigos, eu acho o seguinte, ali, eu também não tenho a informação, mas eu imaginei, pelo apavoro que foi feito, pela pressa, que o Fernandinho, ao ter entrado ali contra Cruzeiro e Vitória, a essa altura ele era titular, hein? Eu imaginei que sim. Mas não sem condições físicas. Você mas... voltaria com o Eric, Napo, no lugar de Gabriel ou Felipinho? Não, acho que a dupla de volantes está bem composta. O Gabriel se recuperou muito bem, não estava bem mesmo, mas hoje eu acho que fundamental, e graças ao Filipinho, né? Que é um monstro na marcação. Isso aí talvez seja o grande mérito do Lúcio na montagem do atual. Beleza também, né? Beleza, e até o Léo Godoy, né? Que cresceu de produção. Eu não vou aguentar, mas Você tem uma será bola que eu de cristal coloco aí, aqui? Piduca? É isso? Não, eu tava querendo colocar o gol do Fluminense, porque eu tava editando um material na Acho que a gente segunda-feira. não pode usar isso aí. Pois não é, coloca, mas é não da Rede coloca, senão Furacão, vai dar talvez. ruim. Não, vai dar ruim. Cara, você acredita que o Felipinho falha no gol do Fluminense? Mas todo mundo falha, claro, porque ninguém posta no gancho. Se você lê a jogada aberta, se você vê, porque, só para explicar para o pessoal, a transmissão ela fecha em quem está na bola, né? As TVs mais humildes, né, que só vai com o cinegrafista, ela faz a imagem mais aberta. Você consegue ver o que realmente aconteceu. Mas a imagem que você tem da Band? É da Band. Não, então aqui eu tenho, aqui eu não. Não, aqui eu não tenho. É que eu vi lá. O que acontece no lance? O Coelho tá fechando para marcar. Não me lembro. O Barbudinho, lateral Barbudinho. Samuel Xavier. Tá o Coelho dando combate. O Felipinho vem desesperado do meio-campo e dobra junto com o Coelho. O que esse Samuel faz? Joga no Ganso que tá livre. O Ganso seria, em teoria, dentro daquela composição, se cada um fica na sua, o Felipinho deveria estar no Ganso. O Ganso vem, aproxima, enfia a bola. Mas em nenhum momento o Atlético baixou as linhas, jogando com uma linha de 5. E o Ganso joga entre as linhas. Entendeu? Então é muito difícil. Eu tô dizendo a jogada mais importante para mim. Mas teve outras jogadas do Ganso. E tudo bem. E tudo bem, o Felipinho. Meia hora, também indo para 45 e o dia tá começando fervendo aí. Não, e tudo bem, o Felipinho Não falamos do... O Felipe passou por causa disso, mas assim, você tem mais marcador, tem marcador melhores do que os dois que a gente citou? Não tem, né? Entendeu? O Eric sabe jogar um pouco mais com a bola, né? Mas aí... mas para mim a dúvida é o meia, né? É o meia, porque acho que o Coelho se recuperou bem, o Godoy com ele estão se acertando ali. Tem que ser o João Cruz. Infelizmente, não, para esse jogo tem que ser o jogo. Só que ele é um jovem, eu não acho que infelizmente, acho que de novo, é a postura, tá? Se o Atlético fizer 1-0 ou diga um jogo bom do Pablo nos últimos 10 jogos, ele fez jogos bons aí, contra o Goianiense fez, contra o Mineiro fez jogo bom. Não, ele fez, pô. Meia boca. Ele fez gol contra o Cruzeiro.
Então, a questão ali é como você entende o Pablo. O Pablo, primeiro, tem experiência. Ele, como pivô, tem ido bem. Ele não tem sido artilheiro, mas quem tem sido no Atlético? Ninguém, né? Então, assim, o Pablo, o Nicão e o Thiago Heleno, nesse momento, estão numa categoria especial. O Mas Nicão, sabe sim, que... Não, resolvendo jogos. Rapidinho, só para concluir. O problema do João Cruz é que ele entra e, de repente, se ele não vai bem, não tem uma solução. Então você está dizendo para não jogar? Não, tem que ser ele mesmo. Mas se preparem, que ao longo do jogo, talvez o Zapelli tenha que entrar. Não, mas Né? uma Ele não coisa que tem me preocupa muito para esse jogo é que o Lúcio ele é muito desconectado da realidade e não tem zero leitura de jogo, né? Já falou demora muito. aqui, no jogo contra o Fluminense, o Cris fez um péssimo primeiro tempo e já tinha amarelo. E o Klaus aquele jeito, né? Pendendo pro Fluminense, tira o rapaz do intervalo. Ele deixou o Cris jogar no segundo tempo. E outra, ele não, a leitura dele, ele pôs o Canóbio totalmente sem ritmo de jogo para jogar com absurdo ali o que o Lúcio fez nessa partida. Além da postura covarde que o time teve. Então vai ter que mudar quase da água pro vinho. O Fernandinho tá fazendo o quê no banco? Ele tem que chegar e falar: vamos, rapaziada, vamos fazer. Orientar esse péssimo técnico que o Atlético tem, que é o Lúcio Gonzalez. O Altuori tá lá comendo pipoca, vendo o jogo no camarote, pô. Ele tem que fazer o trabalho dele. O Atlético tá Mas eu caindo de divisão, não fico rádio o tempo todo. O André Silvestre, que é um amigo meu, mora aqui em São Paulo também e é atleticano, ele me mandou ontem uma mensagem, falou, talvez vocês não estejam considerando que o Lúcio fez o que fez, porque ele sabe que o time é ruim, então, já que fez 1-0, vai proteger a vantagem. Pode ser, só que é o seguinte, não pode ser assim, né? Porque você está em casa. E outra, nesse caso, eram 2 times ruins, e agora vai ser isso de novo. E o Fluminense é um time ruim também, né? E o Bragantino é um time ainda pior, pelo menos em termos de classificação. Então, para mim, só tem uma tática, uma coisa, estratégia é outra. Só tem uma estratégia, que é sufocar o Bragantino. Lá pelos 40 do segundo, tá 0-0, tá 1-1, e isso é um bom negócio, aí você protege. Porque se der bola pro Bragantino, os caras vão tocar, vão dominar o jogo, porque o Lucas Evangelista sabe jogar, esse Jadson aí sabe jogar, o Matheus Fernandes sabe jogar, o Lincoln sabe jogar, entendeu? E nem então precisa não pode muito, fazer isso tá? aí. Nem precisa muito. A tragédia se desenha se o Bragantino encontrar um gol e ganhar o jogo por 1-0. Não é que alguém vai dar um amasso no Atlético. O Atlético precisa ganhar o jogo. Ponto. Acabou. E é o que tem. Para não deixar para Minas Gerais um local que pode acontecer de tudo lá. Pode ganhar do Galo, pode perder do Galo. Tem torcida, mas vai ser. Eu sei. Isso, para mim, ajuda o Galo, de certa forma, que pelo menos é mais confortável, né? O seu vestiário, o seu campo, o seu gramado, aquela história toda. Mas, assim, nesse sentido, esse jogo Atlético e Atlético Mineiro, ele vai ser imprevisível, porque o Galo também está em fim de feira. Se os dois tiverem escapado, vai ser um amistosão. Tem cobrança o Galo lá pode também. querer ali alguma coisa para Sul-Americana, talvez, né? Então você tem que ir para lá com a coisa resolvida. Ponto. Tem que ganhar do Bragantino e, se não ganhar, contar muito com a sorte de não precisar do último jogo. E só a questão, Piduca, antes da gente finalizar, que já passamos realmente muito Christian aí, pedir desculpas para ele, tá esperando para começar a live do Curitiba. O torcedor, né? Eu tenho certeza que se o Atlético escapar, vai ter protesto, e tem que ter sim, né? Ali de xingar e tal, mas espera acontecer, né? Espera o Atlético finalizar, eu acho que, enfim, né, é o que tem no momento. Lamentavelmente, o Atlético se colocou nessa situação, né, pela sua diretoria omissa e incompetente. Então, por qualquer protesto, né, deixa para o fim da partida, né, Ana? É isso aí. Mas acho que nesse ponto o atleticano está muito consciente. Ele abraçou. E aí eu acho que para 2025, de tudo de ruim que aconteceu em 2024, essa foi uma boa coisa. Isso alguém tem que tentar manter de alguma forma. Mas ficou muito tempo de live para discutir como poderia ser feito. Fica para outro dia. Mas será que pegaram a assinatura do Petrá que nem aquela mulher que levou o tio lá falecido Petrá dormindo ali e tal? Petrá, assina aqui para liberar a torcida aí, entendeu? Mostrar o documento lá pro conselho que você tá ciente, né? Porque assim, não é uma atitude do Petralha, né? Com certeza alguém bateu no peito e falou: não, deixa que essa bronca eu vou assumir aqui. Olha, eu quero ver se vai ser mantido a próxima temporada. Teria que ser, sem dúvida. Eu preciso encerrar, de fato. Nós começamos até mais cedo hoje, né, um horário um pouco mais cedo, para dar tempo do Christian entrar aqui com os assuntos do Coritiba, que está se movimentando também no mercado. Mas antes de encerrar, eu quero um palpite de vocês, que eu sei que vocês são bons de palpite, né? Em breve nós teremos aqui uma casa de apostas apoiando o podcast Sub. Eu quero saber qual que seria a barbada para esse jogo aí. Eu? Ambos marcam?
Não, isso seria um pesadelo, né? A defesa, inclusive, ajustou aí. Vou confiar num 2-0, um pouco sofrido, sabe? Jogo arrastado e, de repente, o que não funcionou contra o Fluminense funcionando. Rodrigo. 2-1 pro Atlético. Esse vai ser um pouco mais sofrido, viu, Napo? Olha, me cobrem. 3-0 Atlético. 3-0 Atlético. 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, já mais tranquilo. O Atlético sai deste sufoco. Quero agradecer todo mundo. Infelizmente, não conseguimos colocar aqui. Vocês também não mandam superchat, aí também é complicado. Obrigado, Napo. Obrigado, Rodrigo. Estaremos aqui no pós-jogo, né? Vamos até combinar aqui, não sei como é que... Pós-jogo do alívio? Eu estarei no estádio, pelo... Não, vai ser mais tarde, vai ser mais tarde. Isso é um fato. 10h30, 15 para as 11 aí, mais ou menos. Eu vou fazer aí uma matéria para o jogo aberto, então eu vou demorar para chegar, mas qualquer coisa vocês abrem e eu entro na sequência. Beleza? Grande abraço, vem aí, né, a sequência da nossa manhã de quarta-feira aí com os assuntos agora do Curitiba, porque aqui é o podcast Sul Atletiba. Grande abraço, Napo, Feres e até a próxima.